hoje nós vamos aprender um versículo novo. Então presta atenção, tá? É assim, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nossa, que lindo! Todos serão salvos. É só crer no Senhor Jesus. Oba! Amiguinho, uma boa aula pra você. Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o 19. Na aula passada, a tia contou para vocês como a igreja estava crescendo. Cada dia mais iam aumentando o número de cristãos, de discípulos. Porém, os religiosos da época, que também tinham inveja de Jesus, também começaram a ter inveja, porque viram que estava aumentando muito o número de igrejas. E aí eles conseguiram fazer com que essa igreja fosse perseguida. E essa igreja que estava toda em Jerusalém começou a ser perseguida. A perseguição foi tão forte, que eles conseguiram até matar um cristão chamado Estevão. E assim que esse cristão foi morto, eles começaram a perseguir duramente a igreja. E eles, com medo, começaram a fugir. Gente, vamos embora! Eles começaram a fugir para cidades vizinhas, cidades próximas de Jerusalém, para não serem presos ou mortos pelos soldados, por aquela perseguição que vinha dos religiosos. E aí eles começaram a ser caçados. Como assim caçados? Aonde eles encontravam algum cristão, eles prendiam. E aí, hoje, nós vamos aprender a história de um homem chamado Saulo. Saulo, ele era um desses homens religiosos que não acreditavam o que tinha acontecido, não acreditavam em Jesus. E ele pediu ao sacerdote uma autorização. Eu quero uma autorização para ir até a cidade de Damasco, que é próxima daqui, para trazer preso todos esses arruaceiros que se dizem cristãos. É um absurdo que eles estão fazendo, falando desse Jesus, onde já se viu. Sim, eu te autorizo. E ele conseguiu esta autorização. E ele tinha muita raiva dos cristãos. Então, ele convidou 2 amigos que também odiavam os cristãos para irem com ele até essa cidade de Damasco. E eles pegaram a estrada e estavam a caminho de Damasco. Quando eles estavam chegando perto de Damasco, quase na entrada de Damasco, crianças, uma luz muito forte brilhou até eles. Ah! E essa luz era tão forte, que o Saulo, ele caiu com o rosto no chão. Puf! E aí, com essa luz que brilhava forte, Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas agora se levante, entre na cidade de Damasco e espere que alguém virá até você e dirá o que tens que fazer. E sumiu. Então, quando Saulo se levantou, ele não estava enxergando nada. Não enxergo nada! Não enxergo nada! E os seus amigos, assustados, ouviram a voz de Jesus, mas não viram Jesus. Só Saulo que viu. Mas depois Saulo não conseguia enxergar mais nada. E os amigos ajudaram ele a chegar até Damasco, o carregando porque ele não estava enxergando nada. E lá em Damasco, numa casa, morava um homem chamado Ananias.
E Ananias era um discípulo de Jesus, era um homem bom. E Jesus apareceu para Ananias e disse: Ananias, eu quero que você vá até a rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas. Lá está Saulo, e eu quero que você coloque suas mãos sobre ele para que ele recupere a vista. Mas Jesus, Saulo, eu sei quem é Saulo. Eu fiquei sabendo que ele conseguiu autorização para vir até Damasco para nos prender. Calma, Ananias. Obedeça, porque eu escolhi Saulo para levar a minha palavra aos gentios, aos reis e a todo o povo. Vá e obedeça, porque mostrarei a Saulo como importa sofrer pelo meu nome. Sim, Senhor. E assim, o Ananias obedeceu. Então, Ananias foi até essa rua direita, até esta casa desse Judas onde estava o Saulo e disse: Saulo, Jesus que te apareceu no caminho mandou que eu viesse aqui e orasse por você. E assim ele orou por Saulo, e assim quando ele orou, dos olhos de Saulo saíram como se fossem escamas, e ele passou a enxergar. Oba! Agora estou vendo tudo! E aí, o Ananias disse para ele: bom, agora que você está enxergando, está cheio do Espírito Santo e precisa ser batizado. E assim, Saulo foi batizado e depois de ter se alimentado, ele se sentiu forte. E ele ficou em Damasco alguns dias com os discípulos. E o que nós aprendemos na história de hoje? Bom, uma das coisas que nós aprendemos é que os planos que Jesus tem para nós jamais serão frustrados. Lembram que Saulo estava indo para Damasco para perseguir a igreja, ele tinha ódio dos cristãos, ele queria colocar todo mundo preso. Mas Jesus apareceu no caminho para ele viu quem era Jesus, ele se arrependeu e até se batizou, ficou cheio do Espírito Santo. Saulo se converteu. E aí, ao invés dele perseguir a igreja e levar todos presos, os discípulos viraram seus amigos. Ele encontrou uma família em Cristo. E a vida de Saulo mudou. E não foi só a vida de Saulo que mudou, mudou também o seu nome, porque depois de convertido, o nome dele passou a ser chamado de Paulo. E é o Paulo que nós sempre ouvimos falar em vários textos bíblicos, porque ele levou o Evangelho de Jesus para muitos lugares. Ele também foi missionário, ele viajou muitos lugares para falar de Jesus e também foi duramente perseguido. Então nós aprendemos nessa história que os planos que Jesus tinha para Saulo ou Paulo não era o que ele achava que seria. Ele se converteu e passou a fazer parte da igreja que ele queria perseguir. Também aprendemos que Jesus cuidou de cada detalhe. Ele cuidou de todos os detalhes, levando Ananias até Paulo para que orasse, para que ele recebesse do Espírito Santo. E assim ele cuidou da sua igreja. Mas como assim, tia? Ele cuidou da igreja? Você não viu que a igreja foi perseguida? Você não viu que a igreja teve que sair fugindo para outras cidades? Mas tudo isso tinha um propósito. A igreja foi perseguida e passou a ir a outras cidades na vizinhança, porque até então eles estavam só em Jerusalém. Mas aí o que aconteceu? Nessas outras cidades, todos os cristãos que foram para outras cidades começaram a falar de Jesus nessas cidades. E essas pessoas que moravam nessas cidades também tiveram a oportunidade
que Paulo teve de conhecer Jesus, de ter uma mudança de vida. Então, aonde tem Jesus, tem mudança de vida. Aonde tem Jesus, tem oração, tem socorro, tem cuidado. É por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, confiar nele, crer, orar e fazer a nossa parte, principalmente como igreja. Tá bom, crianças? Nas próximas aulas a gente vai contar um pouco mais sobre a história de Paulo, o que ele fez. Então espero que vocês continuem assistindo às aulas. Uma boa semana para vocês e tchau, tchau. Nossa, crianças! Tô impressionada com essa história, né? Às vezes, uma coisa que parece ser ruim não é tão ruim, é verdade? As pessoas que fugiram com medo falaram de Jesus em outros lugares. E aí, mais pessoas conheceram o Senhor Jesus, né? Muito legal! Vocês gostaram dessa história? E do Paulo? Legal! Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque os seus planos não podem ser frustrados. E as nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Cuida de cada um de nós, que nós possamos permanecer nos teus caminhos. Guarda todas essas crianças e adultos. Em nome de Jesus, amém. Ótimo final de semana e um bom começo de semana. Tchau, amiguinho! Mua! Acabaram de chegar. Eu sou o Pete. Sou apenas um cachorro. Mas eu tenho aprendido que o Senhor é poderoso. Eu sou o Pete. Quero falar do Criador que criou todas as coisas. E por isso Ele é o Senhor. E juntos vamos falar desse Deus grandão, que usa as coisas pequenas e até mesmo as que não são, para levar o seu amor através de atitudes que podemos praticar. Por isso louve, louve
chegar. Eu sou o Pete. Sou apenas um cachorro. Mas eu tenho aprendido que o Senhor é poderoso. Eu sou o Pet. Quero falar do Criador que criou todas as coisas. E por isso Ele é o Senhor.